É, isso é melhor, porque aparece a gente inteiro. Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam bem-vindos. Muito obrigado por estarem nos acompanhando nessa transmissão aqui pelo canal da Universidade de São Francisco. Como vocês já estão vendo, né, nosso evento a gente conta com dois convidados ilustres, né, o Michel Lovy e Jung Musung, que muito nos alegra. Eu agradeço inicialmente, né, a Universidade de São Francisco por ter ajudado a organizar esse evento, o programa de pós-graduação em educação, que é o programa no qual eu trabalho e essas pesquisas que nós estamos fazendo se inserem. Agradeço também a editora Recriar por ter publicado o livro, né? Nosso convite de hoje é para discutirmos, conversarmos um pouco sobre o livro Capitalismo como Religião, Walter Benjamin e os Teólogos da Libertação. Foi publicado pela editora Recriar nesse ano. Esse ano é o centenário do fragmento escrito por Walter Benjamin, que leva esse nome, Capitalismo como Religião, e em vários eventos a gente fez a discussão de atualização das críticas que Walter Benjamin intuiu, rascunhou naquele fragmento. Esse livro é uma das contribuições dentro desse espírito. Bem, nós estamos vendo aqui as pessoas já estão comentando. A nossa proposta, gente, é fazer um encontro simples, no qual o professor Michel vai fazer uma fala inicial, motivando a nossa conversa. O professor Jung vai reagir e a gente pede que vocês aí vão registrando no chat do YouTube seus comentários, suas sugestões, perguntas, coisas do tipo. A gente agradece. Então, bom dia a todo mundo que está nos acompanhando por aí. E mais uma vez eu queria agradecer, né? O professor Michel Lovy tem uma agenda repleta de eventos e atividades pelo mundo todo, é convidado no mundo inteiro para participar dessas lives. A gente sabe o quanto que isso às vezes pesa na agenda e na rotina. Então agradeço de coração, Michel, a sua disponibilidade de estar engrandecendo aqui essa debate sobre o lançamento do livro. Bem, sem enrolar demais, vou passar a palavra para você. Muito obrigado. Michel, com a palavra. Então, antes de tudo, eu gostaria de dizer que realmente é um grande prazer para mim participar dessa conversa com o meu amigo Jung Musung e com o meu amigo Alain Coelho. Realmente, dois intelectuais combativos que eu tenho muito carinho, muito respeito e muita amizade. Bem, então, vou dizer umas palavrinhas sobre esse livro. Eu acho que é um livro realmente brilhante. É um livro que consegue operar uma fusão que é altamente explosiva, né, entre materialismo e teologia, crítica religiosa, crítica marxista, né, Walter Benjamin e teologia da libertação. Realmente é uma operação extremamente bem sucedida, né, interessante e, como eu disse, de potencial altamente explosivo, né? Bem, como sabemos, esse livro foi uma tese de doutorado, claro, elaborada, né, de alto nível, reconhecido pelo júri de tese, reconhecido pela CAPES, que deu esse prêmio, menção honrosa, né, do prêmio CAPES de tese, né? Então, tem essa dimensão científica, acadêmica, né, universitária, amplamente reconhecida. Mas esse livro é mais do que uma tese, é mais do que uma obra acadêmica, né? Ele é também uma obra de comprometimento social e político profundo do seu autor, né? Comprometimento com os pobres, com os oprimidos, com os explorados, isto é, com as vítimas desse sistema capitalista que se transformou em religião idólatra, né? Então,
quer dizer, o livro é inspirado, né, por valores cristãos e valores revolucionários, né? Tem os dois. Isso dá a extraordinária potência espiritual do livro, né? E estou de acordo com o Jung quando ele diz que esse livro é um tipo de sacramento, né? Tem um pouco disso também, né? Bem, então, os textos com os quais trabalha o Alain são, por um lado, obviamente, o fragmento do Benjamin, esse texto difícil de interpretar, né? Um texto bem hermético, né? Que Benjamin escreveu para um público muito reduzido, né? O público para o qual ele escreveu o fragmento era composto de uma só pessoa, né? Walter Benjamin, ele mesmo, né? Ele só escreveu isso para si mesmo, não tinha a mínima vocação a ser publicado, né? Então, muitas das fórmulas só ele mesmo entendia, né? Então, nós temos que trabalhar bastante para tentar, digamos, operar uma hermenêutica, né, desse fragmento. Curto, né? São 3 páginas. Bom, mas, enfim. Então, o Alain analisa esse fragmento e compara, né, ele com os escritos dos teólogos da libertação do Departamento Ecumênico de Investigação da Costa Rica, né, onde estão João Sobrino, Franz Inkelammet, vários outros, né, e dos quais Jung Monsung é um pouco a continuação, digamos, no Brasil, né? Então, essa é a escola da DI, né? Bem, que tem por tema principal, né, desde os anos 70, 80, não me lembro bem agora, a questão da idolatria, né? A questão da idolatria. Hugo Asman, esqueci, um dos mais importantes, Hugo Asman, né? Com o livro dele, né? Idolatria do Mercado, né? Bom, então se trata de comparar os dois. As fontes de Benjamin e da teologia dos teólogos da DI são muito diferentes. Quer dizer, Benjamin não conhece Marx, né? Isso é evidente no texto, ele não conhece Marx. Então, por um lado, ele se refere a Max Weber, não é? Uma das principais fontes dele, e ele se refere, desculpa, eu estou com um problema aqui de bateria fraca. Ups. Pronto. Pode arrumar, não tem problema. Aguarde. Arrumei, não, já arrumei. Ele se refere a Max Weber, por um lado, e a um socialista libertário alemão, judeu alemão, Gustav Landau, né? E as fontes dos teólogos são, digamos, os profetas bíblicos, a crítica aos cultos idólatras da antiguidade e a crítica do fetichismo da mercadoria de Marx. Agora, Henrique Dussel, outro teólogo da libertação do DI, da Costa Rica, tem um livro muito interessante, né, que naturalmente o Alain cita, que é As Metáforas Teológicas. E o Henrique Dussel mostra que Marx, Capital em particular, utiliza várias metáforas teológicas para descrever o Capital. Em particular, ele compara o Capital com ídolos da antiguidade, né? Baal, Molon, né? O que caracteriza esses ídolos, além da adoração, né, dos povos, né, é os sacrifícios humanos, né? São ídolos que exigem sacrifícios humanos. Então, esse tema de Marx, né, essa ideia de Marx, obviamente, está em sintonia, né, em convergência com a temática dos teólogos da DI, né, obviamente, a idolatria. Quer dizer, ele se refere sobretudo ao fetichismo da mercadoria, mas o Henrique Dussel aponta para esse outro aspecto, em que Marx, digamos, converge com a teologia da libertação, né, a crítica do
capital do capitalismo como religião idólatra, né? Ou pseudo-religião idólatra. Marx também utiliza uma outra imagem que não é bíblica, essa. Baal e Mamon são imagens bíblicas, né? Moloch, Mamon também, né? O deus do dinheiro, né? Também aparece em Marx na Bíblia. Mas Marx usa uma outra imagem, que não, essa não é bíblica, mas também fala de idolatria. Juggernaut, que era uma divindade hinduísta, uma estátua, né? Que era levada em procissão numa carroça com enormes rodas de ferro pesadíssimas, né? E se exibia sacrifícios humanos. Então se jogava as vítimas debaixo das rodas dessa enorme carroça, né? Então essa imagem também é muito forte, né? E muito atual, né? Bom, então o tema principal de Benjamin nesse fragmento é o capitalismo como religião da culpabilidade universal e como religião do desespero, né? Religião que leva a humanidade para a casa do desespero. Mas tem outro tema, quer dizer, esses dois temas, né, da culpabilidade e da religião do desespero, estão menos presentes, né, nos teólogos da DI, mas pode-se apontar para uma complementaridade, né? São, digamos, colocações que são complementares para analisar o funcionamento do capitalismo como religião. Isso o Alain mostra muito bem no livro dele, né? Agora, existe também, e o Alain aponta para isso, em Benjamin, o momento da idolatria, a questão da idolatria. Quer dizer, Benjamin também se refere, no fragmento, né, ao capitalismo como religião idólatra, embora não seja o tema principal, mas aparece. Primeiro, ao se referir à adoração, né? Quer dizer, o culto capitalista é um culto de adoração, e entre os objetos da adoração estão os bilhetes de dinheiro, né? Os bilhetes de dinheiro são objetos de adoração. E aí ele cita um texto desse Gustav Landauer, pensador pouco conhecido no Brasil, mas muito original, não muito sistemático, mas muito original, anarquista, né? Do começo do século. Então, Gustav Landauer, nesse parágrafo que o Benjamin cita, ele fala do dinheiro como ídolo, né? E compara ele com os ídolos da antiguidade, que eram de ouro fundido, né? Ele mostra que há uma analogia etimológica entre fundido, ídolo, né? Dinheiro, né? Então, o dinheiro é um ídolo fundido em ouro, né? Que, no mundo de hoje, exerce um poder total, né? Então, essa é a tese, né? Quer dizer, nós vivemos num regime de adoração de um ídolo, né? Que é o dinheiro, né? Essas estátuas fundidas em ouro, né? É o culto do dinheiro. Bom, então, é isso, quer dizer, o tema da idolatria aparece também em Walter Benjamin, né? E também, portanto, é um dos aspectos em que Walter Benjamin entra em consonância, digamos, né, com os teólogos da libertação, né, e com o próprio Marx, né, que ele não conhecia na época, né? Bem, então é isso, quer dizer, uma convergência, né, se dá uma convergência que muito bem analisada, né, pelo Alain, né, nesse livro brilhante, permito-me insistir, é um livro brilhante, né, entre, né, Benjamin, Marx e os teólogos na denúncia, na crítica, muitas vezes sarcástica, né, da idolatria do dinheiro, né?
Um instantinho, desculpe. Então, desculpe um instantinho. Eu sei que era interrompido. Bom, então, na América Latina, como a DI, né, e o Jung mostram, né, os ídolos capitalistas, que são o mercado, obviamente, o dinheiro, a dívida externa, né, vira um ídolo, né, a dívida externa, etc., né, o próprio capital. Bom, esses ídolos são objeto de um culto, né, de um culto intolerante, né, não aceita crítica, não aceita disso, é um culto intolerante, né, que exige múltiplos sacrifícios humanos. Né, múltiplos sacrifícios humanos que são, dos quais são vítimas os pobres, né, as crianças, os indígenas, as mulheres, os negros, né? Bem, são sacrificados no altar, né, do mercado, da dívida externa, da acumulação do capital, etc., etc. Né? Essa é a situação em que estamos, né? E caberia acrescentar outra vítima desse sacrifício, que é a natureza, né? A natureza também é vítima de sacrifício, é a destruição dos rios, das florestas, enfim, do meio ambiente, do clima, né? Isso a gente vê no Brasil de forma trágica, né? De forma dramática, com a destruição da Amazônia, né? Levada a cabo pelo governo neofascista, né? Então, temos esse outro aspecto da idolatria, os sacrifícios ao ídolo, capital, mercado, etc., a destruição da natureza. Né? Aliás, prevista por Walter Benjamin. Né? Bom, então, para resumir, esse livro nos dá instrumentos, armas, né, intelectuais, éticas, políticas e teológicas, né, para combater essa mortífera religião capitalista, idólatra, que domina o mundo de hoje, em particular na América Latina. É isso, né? Em resumidas palavras. Vocês vão me desculpar um instantinho, tem que resolver um problema doméstico, já veio. Claro, fica à vontade. Bem, vocês estão comentando aí no chat, né, como a importância de escutar Michel Louvi e o Jung Musung, que são duas grandes referências sobre o assunto, né? E eu aproveito para agradecer muito o professor Jung por estar aqui. Vocês viram que na divulgação apareceu o professor Michel Louvi. Acho que boa parte de vocês sabem o porquê, né? Porque o professor Jung passou por uma cirurgia muito delicada há pouco tempo, há menos de 2 meses, e eu, de fato, achava que ele estaria em repouso ainda nessa época, começo de setembro. Então, agradeço muito, professor Jung, por estar participando com a gente. A gente sabe que ele está nesse processo, precisa estar num processo de recuperação, cuidado, etc., mas nos alegra com a presença aqui. E aí nós temos não só Michel e Jung como duas grandes referências para os estudos nessa área, como do ponto de vista, para mim, do ponto de vista da minha formação, são os duas pessoas nos quais eu me inspiro no modelo de ser intelectual. Eu vejo que aqui nós temos muitos alunos da pós-graduação, tanto da nossa Universidade de São Francisco como de outras, e quando a gente discute o papel do que é ser o intelectual e um intelectual engajado na perspectiva das vítimas, a gente tem 2 bons modelos, 2 bons exemplos, 2, como diria o Paulo Freire, testemunhos de humanidade, o Michel Louvi e o Jung Musung. Então, professor Jung, agradeço que você esteja com a gente, eu passo a palavra para você. Obrigado. Eu só vou fazer alguns comentários para a gente conversar também
para dar espaço para questões, né? Primeiro, dizer uma coisa para o pessoal que não, assim, vê só pela internet, coisa do tipo. Eu conheço o Michel há 30 anos, né? Eu o conhecia de livros, né? Eu lembro que me marcou muito foi Barão de Munchausen, sobre epistemologia e ciências sociais, né? Eu li esse livro num ônibus, eu ia dar um curso, 6 horas, 7 horas de ônibus. Eu lembro assim, passei toda ida e a volta lendo esse livro. E um belo dia, Michel me mandou uma carta, na época não tinha e-mail, me convidando para ir na casa dele, que era da França, né, estava hospedado. E aí foi uma conversa, e daí que nós começamos a relação há muito tempo, né? E eu acho que o Michel, a minha relação com ele, assim, intelectual e pessoal, tem a ver com uma experiência que eu vou chamar assim, de não é ecumenismo, porque ele não é religioso, mas assim, existe uma vocação comum, que eu não posso não fazer nada diante das injustiças desse mundo, né? Então, as diferenças de origem cultural ou étnica ou ética, isso é secundário. O mais importante eu acho, em termos existenciais, no que é que a gente se posiciona, como a gente posiciona disso, né? E aí a gente encontra pontos de diálogo, etc., né? Eu acho que essa é uma coisa importante, né? E o Alan, também eu conheço há uns 30, não sei, acho que uns 20 anos, né? Então é legal, é muita alegria estarmos nós três juntos, né? E aí eu queria um pouco nessa discussão, um pouco assim, o Michel colocou essa convergência do pensamento na linha do Walter Benjamin, da teologia da libertação da escola do Day, um pouco essa questão do Marx e Weber, né? Interessante, Michel Louvi trabalha com Marx e Weber, o Rinkelammer também trabalha com os dois, o Guasman também, apesar de que o Guasman e Rinkelammer não falam muito do pensamento do Max Weber, né? Conversando com eles, percebia-se como eles estavam discutindo com o Weber. Então, essa convivência, eu acho, facilita, mostra essa articulação, essa convivência espiritual e intelectual do nosso grupo aqui. Eu acho que essa é uma coisa importante. E nesse processo, a importância de a gente criticar essa dimensão fascinante do capitalismo, né? Daí que, assim, os cientistas sociais, de esquerda ou não, que pensam que o capitalismo é meramente uma questão secular, econômica, até política, social, etc., mas não tem nada a ver com a dimensão religiosa, não conseguem entender a fascinação e essa adoração que a população, e não somente a população, mas também os capitalistas, os grandes capitalistas, têm em frente ao dinheiro e ao mercado, né? E como essa adoração e a fascinação tem atrás de si, né, que sempre se esconde, que é o processo sacrificial, né? E uma característica importante do conceito teológico do sacrifício, que aparece também na Bíblia, é que o sacrifício é uma magia, vamos dizer assim, ética, que inverte aquilo que é mal. Por exemplo, você levar a criança a uma situação de morte ou de fome, eles invertem, dizendo, isto é ruim, mas isto é necessário para uma coisa mais importante. Então, a dimensão sacrificial religiosa da economia e de toda a sociedade de dominação é isto. Por isso que sistemas de dominação exigem
precisam e usam a religião para fazer essa inversão. E os conceitos de sacrifício é fundamental, e o ritual de sacrifício, etc. E aí eu acho assim, a obra do Alan, né, nos ajuda a sistematizar isso, né? Há textos, muitos autores trabalham na linha do Walter Benjamin, na linha do Hugo Asman ou do Henk Lammer, mas você conseguiu juntar isso e sistematizar. E também eu acho uma coisa importante, que é a crítica ou uma análise de como os cientistas sociais estão lidando com esse problema da religião e os seus limites, né? Eu acho que aí você dar principalmente para o pessoal que está querendo entender melhor de uma forma mais sistemática, colocar o contexto da discussão das ciências sociais modernas sobre a questão da religião e economia, e depois dar o avanço. Olha, isso não é suficiente. A perspectiva do Walter Benjamin e da escola do Day permite, né, responder melhor ao tema de hoje, né, e aí avançar um pouco essa discussão que o Michel também comentou hoje, né, que é além do neoliberalismo, a questão do neofascismo, que hoje está muito forte. Não está objeto no livro do Alan, porque esse não dá para fazer tudo num livro, né, e também não era tão discutido na época, né? Então eu acho que esse é o desafio para Alan e a gente, né? Como a gente analisar a dimensão sacrificial religiosa capitalista neoliberal, mais, né, essa misturança entre o neoliberalismo e o neofascismo sacrificial. Acho que já falei um bocado. Alan, devolvendo para você. Obrigado, Jung. Bem, eu anotei uma série de coisas, mas eu vou provocar também alguns outros comentários. Gente, nós estamos acompanhando o chat, muito obrigado. Continuem comentando por aí. Agradeço todo mundo. Agradeço especialmente a professora Ana Paula de Freitas, que é a coordenadora do programa de pós-graduação, e está acompanhando a gente também nessa manhã de sábado, né? Então, uma das coisas que eu queria chamar a atenção é que a crítica que mobiliza, né, o conceito de fetichismo e associar o conceito de idolatria, são dois conceitos diferentes que têm uma trajetória de interconexão, é uma crítica que ela mobiliza convicções profundas. Ela não é só do âmbito dos argumentos da razão instrumental. Então, quando a gente critica algo como idolatria ou com uma lógica fetichista e a exigência de um antifetichismo, você mobiliza um conjunto de convicções que são mais profundas do que o mero argumento que te convence. E, de certo modo, é um tipo de energia que a gente precisa para combater fascínios, para discutir frente a processos como a gente está visualizando no Brasil, na América Latina, infelizmente no mundo inteiro, onde as pessoas fazem apostas pelo sacrifício do outro, e essa aposta é muito mais profunda do que uma convicção intelectual. Então, acho que a crítica que mobiliza fetichismo e idolatria, ela permite um tipo de instrumental para a gente que está na universidade, mas não só, mas um tipo de instrumental para analisar e transformar a realidade. Essa é uma segunda característica. A primeira é que mobiliza convicções profundas, a segunda é que ela não é algo que depois que você constata, né, capitalismo como religião ou capitalismo como idolatria, depois que você constata isso, a gente não fica indiferente. Você precisa de um tipo de ação de transformação. Por isso que eu acho que ele, antes de ser um campo de estudos, hoje eu acho que a gente está consolidando no Brasil esse negócio, o capitalismo como religião, como um campo de estudos interdisciplinar, porque tem gente da teologia, da sociologia, da filosofia, da educação, da economia, ou seja, tem várias pessoas de diversas áreas que se articulam para o estudo da crítica do capitalismo como religião.
a gente compõe um campo de estudos, mas ele é muito mais do que isso, muito mais do que uma coisa acadêmica. Bem, antes de devolver a palavra para o Michel, acho que tem aqui outros dois fatores que vale a pena chamar a atenção para quem está nos acompanhando, que o Walter Benjamin ele é bastante mobilizado na Universidade Brasileira. Aqui nós estamos falando de uma mobilização de um Walter Benjamin profundamente anticapitalista, né? Então não tem essa separação o Walter Benjamin do mundo da análise cultural do seu compromisso anticapitalista. A outra questão é que a teologia da libertação ela produziu um instrumental crítico original cujo interesse vai muito além da própria teologia, né? Aliás, esse setor que a gente estuda da teologia da libertação, ele prepara sua teologia em diálogo com as ciências sociais e com os cientistas sociais. E, portanto, o tipo de crítica que ela produz interessa muito além da teologia. Não que a teologia em si já tenha sua importância, mas ele vai além disso, e é muito importante a constituição desse campo de estudos para que essa tradição crítica não se perca, porque ela na minha opinião, ela vai além do que o próprio grupo de teólogos pretendia. Bem, Michel, passo para você. Bem, estou de acordo com tudo que vocês disseram, né? E é evidente que essa problemática, né? A problemática do capitalismo como religião, seja em Benjamin, seja nos teólogos, né? Em particular do próprio amigo Jung, né? Enfim, essa temática tem uma dimensão, eu diria, subversiva. Eu gosto muito dessa palavra, né? Para mim, é uma palavra que tem um valor nobre, né? Tem uma dinâmica subversiva de incitar, de provocar as pessoas a buscarem formas de transformar a realidade, como disse o Alain. Exatamente isso, transformar a realidade. E eu acho que a ponte, digamos, entre o que diz Marx, o Landauer, em outro contexto, Benjamin, os teólogos do DI e o nosso amigo Jung, né? A ponte aí que permite a circulação, eu acho, é uma hipótese, né? É a ética. É a ética, né? Porque a ética está presente em Marx, está presente em Landauer, está presente em Benjamin e, obviamente, está presente na obra dos teólogos, né? Então, esse momento ético anticapitalista, né? Então, porque aí a rejeição do capitalismo não é nem puramente teológica, unicamente em termos unicamente religiosos, nem puramente científica do outro. Não, quer dizer, a ética está presente nos dois, né? E a ética permite essa circulação afetiva, emocional, política, espiritual, né? Entre os dois, né? Eu acho que isso é importante a gente sublinhar. É um pouco o que deu a entender o Alain, dizendo que essa crítica do fetichismo e da idolatria, nos dois casos, né, vai além de uma coleção de argumentos racionais, né, uma explicação científica, vai mais além, né? Agora, com isso não estamos negando, né, o valor do trabalho científico, o valor desses vários grupos de trabalho que estão se dando, né? Particularmente no Brasil, né? Acho que o Brasil é vanguarda desse ponto de vista, né? Para estudar a questão do capitalismo como religião, claro, com os instrumentos da ciência social, mas isso não é contraditório, né? Quer dizer, a ética está presente na ciência social também, né? Weber, né? Que os positivistas tentam utilizar, dizendo, não, Weber explicou que a ciência social tem que ser livre de juízos de valor. Só que não é, nunca foi, nem jamais será, né? E o próprio Weber reconhece isso, quer dizer, reconhece.
o Weber não deixa de fazer juízo de valor. Né? Se vocês leem aquele belo livro que chama Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, ele termina com uma violenta crítica ética e política ao mesmo tempo contra o capitalismo como jaula de aço, né? Stahlhartes Gehäuse, né? Uma jaula dura como aço. Né? Bom, isso não é ciência pura, né? É um juízo de valor. Então, aí nós temos uma circulação, né, da ética que passa por Benjamin, Marx, teólogos da libertação, né? Ciência social, Marx, Weber. A ética permite essa circulação. Né? E eu acho que ela está no coração dessa bela tese, né, do Alain Coelho, que nós estamos aqui discutindo. Bom, é isso. Quer dizer, eu acho que é um tema muito atual no Brasil e em toda a América Latina, mas particularmente no Brasil. Né? E, portanto, não é por acaso que no Brasil o pessoal está na vanguarda desse trabalho. Né? Enquanto que na Europa há muita perplexidade em relação ao pensamento de Benjamin, né? Os europeus têm um pouco de dificuldade de entender o Benjamin. Né? O exemplo mais flagrante disso é o Habermas, né? Um grande espírito, mas tem os seus limites, e ele não consegue entender como é que Benjamin junta materialismo e teologia. Não é possível. Né? Todo mundo sabe que os dois são contraditórios. Então, como é que ele quer juntar essas duas coisas? Né? Bom, não entendeu, ele não consegue entender. Quem vive na América Latina entende, porque a relação entre materialismo e teologia não é puramente teórica, ela está na rua, né? Está na rua com todo esse movimento social dos cristãos, do cristianismo da libertação. Né? Portanto, vocês aqui na América Latina e no Brasil em particular têm muito melhores condições de entender o Walter Benjamin do que os europeus, os norte-americanos. Bom, mas Walter Benjamin, como bem diz o Alain, né, ele é objeto de uma certa neutralização acadêmica. Né? Quer dizer, uma infinidade de estudos acadêmicos sobre Benjamin totalmente despolitizados. Né? E com isso se perde o que é um aspecto essencial do Walter Benjamin, que é essa dimensão crítica, subversiva, revolucionária, que pode dizer, que está presente em todos os seus escritos, seja o tema, seja a obra de arte, seja o cinema, qualquer coisa. Né? Ele não deixa de ter essa dimensão ética radical. Né? Bom, isso o livro do Alain capta muito bem. E, bem, é isso, quer dizer, mais uma vez, fico realmente feliz, né, de estar conversando com vocês, feliz que meu amigo Jung está melhor de saúde e conseguiu superar uma crise grave. Então, para mim, isso é uma... Bem, eu passo para o Jung, só queria deixar registrado que tem comentários interessantes no chat, a gente não dá conta de respondê-los todos, não. A gente combinou de fazer um encontro de lançamento rápido, né? Mas eu gostaria de registrar e agradecer a presença do Frei Tiago, dos franciscano, que é da reitoria da nossa universidade. A gente agradece a presença e os comentários. Jung, passo para você. Eu queria comentar um pouco essa fala do Michel sobre a importância da ética, né? E a questão do vi tanta coisa, né? Essa crítica subversiva do anticapitalismo e a Weber com jaula de aço, e tava um monte de ideias, vou tentar organizar isso. Talvez uma coisa que o eixo poderia ser, Henk Lammer tem uma discussão muito interessante, ele fala sobre uma teologia profana, ou secular, não sagrada. Né? A discussão sobre idolatria, o dinheiro se foi divinizado, o mercado foi divinizado, isso hoje há políticos, até o Delfim Neto usava essa expressão, né? Pressupõe que você tem uma ideia de um Deus verdadeiro, ou Deus melhor
bom, porque se você diviniza algo, você tem um adjetivo, é um Deus sacrificial. Logo, deve ter um Deus não sacrificial. E normalmente as pessoas tendem a dizer, não, existe o Deus verdadeiro, e o Deus verdadeiro é o meu, ou da minha religião. Só que quando você vai analisar, de novo, se volta como uma religião, muitas vezes volta de novo à dimensão sacrificial. Tá, só porque é em nome de Jesus, ou em nome de Alá, ou em nome da minha igreja, não tem fundamento. Aí o Henrique Lehmann dialoga com o texto de Marx, jovem, né, onde Marx diz assim, olha, é preciso, agora lendo em espanhol, agora não me vem a palavra em português, mas assim, destruir os deuses que desumaniza o humano, que destrói o ser humano, os valores humanos. Essa é a discussão da ética. E aí é de uma ética humanista, né? Porque quando você discute no campo da filosofia, o pessoal pega, não, existe ética do Kant, ética disso. Não, o problema não é qual é o conceito metafísico que fundamenta uma determinada linha ética, mas é uma ética que realiza o ser humano, humaniza o ser humano ou não. Então, eu acho assim, o critério como cristão assim, Deus verdadeiro é o Deus que humaniza o ser humano. E essa perspectiva, tirando a dimensão Deus, enquanto um conceito transcendental, fundamento da teologia, mas para qualquer humanista ético que defende uma superação do capitalismo, nós estamos de acordo, ou estamos de acordo. Essa é uma das possibilidades eu lembro, eu participei de uma conversa nos Estados Unidos, metade eram comunistas, do Partido Comunista. Esse negócio, quando ele fala, existe isso? Então eu fui da conversa e eu dizia, olha, eu até comentei na fala, dizia, olha, o que nós temos em comum é que nós temos uma mesma vocação. Nós não conseguimos não fazer nada diante dessa injustiça. É isto que é a inspiração ética humanista. E para o cristão, diz, olha, isso eu vou usar um teólogo, um papa conservador, que é João Paulo II dizia que em Jesus não há separação entre o caminho a Deus e o caminho ao ser humano. E o caminho para chegar a Jesus é o ser humano. Isto. Então, assim, nós precisamos recuperar o conceito fundamental do ser humano com o processo de humanização. Aí, por exemplo, o Alan está na escola, na programa de educação, Paulo Freire, né? O papel da educação é discutir a humanização do ser humano, lutando contra a desumanização, né, desse mundo de hoje. E eu achei, isso é uma coisinha que já falo. Então, a jaula de aço do Weber diz, olha, não dá para sair isto porque não entende o espírito. Diz, como é que você sai de uma jaula? Pelo espírito. Isto é o que o povo chama, é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, não é o Espírito transcendental de fora, não é isso. Na perspectiva bíblica, é o Espírito de Deus que que vem, entra no mundo e é capaz de sair dessas jaulas. Isso Hegel também tem essa dimensão do espírito, mas numa perspectiva do Hegel, é o espírito que realiza o poder, não vou dizer assim. E o espírito da realização do ser humano, da vítima que supera, que é capaz de sair. Mas você não vai conseguir sair, porque se você reconhece, só vê a razão instrumental dominante, você não vai ver a alternativa. Agora, aí eu acho que a experiência concreta da vida nos leva a essa coisa do espírito que é sempre comunitário, coletivo. Nós somos capazes de descobrir um novo caminho. Estou inteiramente de acordo com você, Jung. Claro, eu sou marxista, mas Marx não fala muito em espírito. Mas acho que a obra dele
está do começo ao fim, né, iluminada por um espírito humanista, no sentido que você diz, né? Ele não usa a palavra, mas o espírito está lá, né? Se você ler o Capital, né? O capítulo sobre o fetichismo da mercadoria, o capítulo sobre a acumulação primitiva, onde, aliás, ele cita um autor cristão, uma das principais fontes dele é Howitt, um autor cristão que diz os países ocidentais cometeram as maiores barbaridades contra os povos da periferia e tal. Então, quer dizer, o espírito está aí, né? O espírito está muito presente, embora a palavra esteja ausente. Então, bem, a conversa é muito boa, nós estamos caminhando já para o final, uma vez que a gente é o nosso combinado, né? Eu acho que a gente tem vários pontos, isso eu estou dizendo para quem está nos acompanhando, né? Vários pontos de atualidade. O Jung indicou que nós estamos fazendo essas relações com o Paulo Freire, o Michel já sinalizou que as questões do massacre do capitalismo sobre os pobres, a humanidade e a natureza, então a questão ecológica, ela surge dentro de uma certa perspectiva. A gente não poderia terminar esse encontro sem citar que nós estamos no momento em que o Papa, enquanto Papa Francisco, mobiliza parte dessas ideias para fazer a crítica e a defesa da vida de todos os humanos e da natureza, em nome da recusa de um sistema que não é capaz de dar respostas à vida de todos. Então, nós temos vários pontos de atualidade. E chama a atenção dos nossos estudantes da pós-graduação que estão acompanhando, que pelo movimento do método que o professor Michel e o professor Jung utilizam. Então, eu convido vocês a olharem de perto o método que permite que o Michel, como um dos maiores marxistas trabalhando hoje, né, faça um profundo diálogo com o Max Weber. Então, eu convido vocês a lerem essas obras. O professor Jung já citou, né, As Aventuras de Karl Marx contra o Barão de Munchausen. No Brasil ficou com um nome muito, muito interessante, e para entender essa questão do método, de como que é possível a gente produzir um pensamento crítico que tem uma metodologia marxista concreta e que está em diálogo com, por exemplo, a teologia. Por exemplo, a teologia, né? Enfim, se a gente seguir, a gente vai conversar muito mais que isso, né? Mas eu queria agradecer demais a presença de todos vocês. Vou reforçar aqui, né, agradecendo a editora Recriar. Gente, vocês encontram no site da editora Recriar, tá? O nosso livro. E vou passar a palavra para vocês para a despedida, consideração final. Bom, eu acho que essa conversa, né, mostra, mais uma vez, né, como a articulação entre a mensagem humanista do marxismo e do socialismo libertário, porque o Walter Benjamin de 21 é um socialista libertário, né? E do cristianismo da libertação, né, é produtiva do ponto de vista intelectual, ético, humano e político, né? Então, eu acho que essa, digamos, seria uma das morais da história do livro do Alain e da nossa conversa. Jung? Bom, para mim é uma alegria, né? Eu acho assim, de novo, eu acho que o Alan, parabéns, né? O Michel também esteve na banca da tese de doutorado do Alan há um tempo atrás, né? E eu acho que, para quem não conhece, o Alan estudou também 2 vezes com o Michel na França, durante o doutorado, depois pós-doutorado, né? Então, o Alan sintetiza um pouco essas 2 tradições, né, que a gente dialoga, né? É uma alegria a gente estar 3 gerações, né? Quer dizer, o Michel é mais velho que eu, né? Então, somos 3 gerações aqui compartilhando uma mesma, no fundo, essa tradição humanista que nasce, eu acho, da tradição bíblica judaica,
né? E que depois que desenvolveu através de teólogos, filósofos, marxistas ou não, né? Então, acho que esse é sinal de que a história tem dizer, o capitalismo pode destruir a humanidade, mas a história tem coisas boas. A produção humana, a humanidade produziu coisas boas, né? Acho. Então é isso, muito obrigado. Michel, uma boa tarde para você aí, bom fim de tarde aí em Paris. Jung, muito obrigado, descansa, se cuida, que a gente quer você novo para muitos e muitos outros debates. Agradeço a Universidade de São Francisco, o programa de pós-graduação em educação, por ter ajudado a organizar esse evento. Agradeço a Ana Flávia, que está trabalhando aqui na técnica, né? E convido vocês a acompanharem o nosso canal Teologia e Capitalismo como Religião, onde eu e o professor Jung a gente aprofunda esses debates, outras conversas e, enfim, também convido a fazer a leitura do livro, né? Muito obrigado. Até mais. Grande abraço.